Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre amostragem aleatória simples. Então, é o segundo vídeo da série sobre processos de amostragem, onde o primeiro vídeo já apresentei uma contextualização dos processos de amostragem. Então, a gente já viu que a escolha do processo de amostragem adequado é de fundamental importância aí para melhorar a precisão das estimativas no inventário, bem como a redução de custos desse inventário florestal. Então, falando de amostragem aleatória simples, como o próprio nome diz, é um dos processos de amostragem mais simples. Também é denominado de amostragem casual simples. E a partir desse processo de amostragem é que originaram os demais processos de amostragem. Então, esses outros processos evoluíram a partir da busca pela melhoria da precisão das estimativas, bem como de redução dos erros amostrais nos inventários florestais. Mas em que consiste essa amostragem casual simples, essa amostragem aleatória simples? Então, vai ser um processo de amostragem onde todas as unidades devem ter igual chance de ser selecionada para participar da amostra. Então, basicamente consiste o quê? Pegamos a nossa população, dividimos em unidades de amostra e para selecionarmos uma amostra, uma unidade de amostra dessa, ela vai ser selecionada por sorteio. Então, nesse sorteio, todas as unidades de amostras, elas têm a mesma chance de compor a nossa amostra aí do inventário florestal. Analisando essa figura aqui, será que ao fazer esse esquema de amostragem aqui, foram adotados todos os princípios da amostragem casual simples para a amostragem dessa população florestal? Então, olhando de forma rápida, sim, então a gente vê aqui que as amostras estão distribuídas aí de forma aleatória. Só que, analisando essa figura com um pouquinho mais de calma aqui, verificamos uma tendência de unidades de amostras localizadas nas proximidades das estradas. Então, isso está correto? Não. Por quê? A seleção das unidades de amostra devem ser livres de qualquer escolha. Então, eu não vou escolher uma unidade de amostra porque ela está próxima da estrada e eu vou ter que caminhar menos. Eu não vou escolher uma unidade de amostra porque as árvores estão mais bonitas, o plantio não tem falhas, para que eu possa aumentar a estimativa, a média de produção desse talhão. Nem vou escolher uma que tem falhas de propósito para baixar a média desse talhão. Não, pessoal, isso não acontece. As amostras, unidade de amostras, deve ser livre de qualquer escolha, ou seja, são inteiramente aleatória, como diz aí o nome do processo de amostragem. Amostragem aleatória, então livre de escolhas. E nesse processo de amostragem, uma unidade de amostra também não depende das demais. Se a gente pegar a amostragem sistemática, que vamos ver no próximo vídeo, apenas a primeira unidade de amostra é definida de forma aleatória. As demais vão seguir um esquema rígido de distribuição dessas unidades na área. Aqui não, uma unidade não depende da outra. Pode acontecer situações de as unidades ficarem até próximas uma
da outra, que é uma característica não desejável, é uma desvantagem do processo de amostragem, mas faz parte aí do princípio desse processo. Então, qual as situações que recomenda a amostragem aleatória simples? Primeira situação, ele é indicado para populações que temos homogeneidade da variável de interesse. Aqui chamar a atenção o seguinte: quando falamos de plantios florestais, também falar em plantios homogêneos, então não vamos confundir isso com esses plantios aqui, que necessariamente esses plantios não vão apresentar homogeneidade da variável de interesse. Da mesma forma que florestas naturais, que a gente sabe que tem uma alta diversidade, são florestas heterogêneas de uma forma geral, essas florestas elas podem ser homogêneas quanto à variável de interesse. Então, vamos pensar nessa primeira situação aqui. Vamos pensar nesse talhão florestal. Será que o volume por unidade de área é homogêneo nesse talhão ou não? Será que houve mortalidade em uma parte do talhão mais do que na outra? Será que houve uma maior incidência de pragas, doenças? Será que uma parte dessa do talhão pode pertencer a uma classe de solo mais produtiva? Então, tudo isso são fatores que podem influenciar esse crescimento e essa produção, e esse talhão não necessariamente ser homogêneo quanto a variável de interesse. Quando a gente fala homogêneo, pessoal, não quer dizer que todas as unidades de amostras vão ter o mesmo valor, mas a gente fala de uma variabilidade aí uma variabilidade menor possível. Outra situação, vamos pensar no inventário das florestas plantadas aqui como um todo. Vai acontecer o quê? Cada floresta tem seu clone, ou cada talhão tem seu clone, seu espaçamento, sua idade. Então, essa floresta já deixaria de ser homogênea, então já não teria uma homogeneidade da variável de interesse. Enquanto, pessoal, que uma floresta, vamos dizer, numa área natural, pode acontecer o quê? Vamos dizer que uma amostragem aleatória aqui. Pode acontecer o quê? Que dentro dessas parcelas temos variabilidade, é claro, árvore de diversos tamanhos, idades, diversas espécies. Só que quando a gente pensa na área como um todo, a variabilidade entre o volume encontrado, volume ou outra variável qualquer, encontrado para cada uma dessas unidades, a variabilidade entre essas unidades elas sejam pequenas. Então, a nossa população é homogênea quanto essa variável de interesse. Outra situação que recomendamos a aplicação da amostragem aleatória simples é para populações pequenas e populações de fácil acesso. Então, essas são as situações recomendadas. Isso por quê, pessoal? Quando a gente fala de populações extensas, difícil acesso, uma das dificuldades que tem na amostragem casual simples é a questão de dificuldade de localização das unidades de amostra, bem como o custo de deslocamento entre as unidades. Então, algumas unidades acabam se tornando bem distantes, aumenta esse custo de deslocamento. Sem contar o que? Em relação à localização, que a gente não tem a equipe que está no campo, se não tiver com um GPS para navegar de uma parcela para outra,
dificulta muito essa questão de chegar a essas parcelas, então dificuldade de localização. Outra desvantagem aqui desse processo de amostragem é o que? Possibilidade de distribuição irregular das unidades de amostra. Então, vamos pegar essa população aqui, que está delimitada aqui. Se a gente olhar aqui, houve uma tendência das unidades de amostra se localizarem nesse trecho aqui outro pedaço, só que essa parte da população praticamente não foi representada no nosso inventário florestal. Então aconteceu o quê? Uma distribuição irregular. Então, se é uma parte da população que tem algumas variações específicas, como por exemplo, menor produtividade, maior produtividade, acaba não sendo bem representada pela nossa amostra. Outra desvantagem aí é a necessidade de só um momento. A necessidade de selecionar essas parcelas de quê? Ter uma listagem no início da amostragem para quê? Para que possa fazer o sorteio. Então seria considerado aí, a literatura traz como uma desvantagem. Entre as vantagens nós temos o quê? Maior facilidade de obtenção dos resultados, bem como a questão também de estimativas precisas. Então, é um método simples, obtemos resultados aí com grande facilidade e as estimativas são precisas, desde que a nossa amostragem seja bem feita, seguindo os princípios da amostragem aleatória simples. Para a geração das estimativas, a utilização dos estimadores, é importante compreendermos aqui a notação de alguns termos que aparecem nas fórmulas. Então, um deles mais comum aí é o N maiúsculo, que muitas vezes eu vou chamar aqui de Nzão, que esse Nzão é o quê? Número total de unidades de amostras cabíveis na população. Então, vamos imaginar que temos uma população de 10 hectares. Vamos supor que o nosso inventário florestal, vamos adotar parcelas de 1.000 metros quadrados. Então, o nosso Nzão nessa população é o quê? 100 igual a 100, ou seja, cabem 100 unidades de amostra dentro da nossa população. Temos também o Nzinho, ou N minúsculo aqui, que é o número total de unidades de amostra que vão ser selecionadas aí para o inventário florestal. Então, esse Nzinho é o número de parcelas amostradas, o número de parcelas que foram medidas aí no inventário florestal. Temos o F, que é a fração de amostragem, e o X, a nossa variável de interesse. Então, o valor da variável de interesse na unidade de amostra I. Então, pessoal, aqui no inventário florestal, a gente deve ter consciência que quando fazemos aqui os cálculos de precisão do inventário, nós não estamos mais fazendo uma abordagem por árvores. A gente já trabalha aqui com as informações já ao nível de parcela. Então, lá na dendrometria, biometria florestal, a gente aprende a mensurar as variáveis e obter as variáveis de interesse por unidade de área. Aqui no inventário já trabalhamos com esse princípio que todos vocês já conhecem, essa obtenção da variável de interesse em cada uma das unidades de amostra.
Dando sequência, pessoal, a gente calcula aqui alguns índices estatísticos. Então, calculamos média aritmética, ou seja, a média aritmética das variáveis de interesse entre parcelas. Então, como seria essa média? Somatório da variável de interesse dividido pelo número de parcelas. Calculamos a variância, que essa variância vai ser a soma de quadrado de cada observação, ou seja, de cada parcela menos a média, dividido por n menos 1. Se alguém utilizar o Excel para fazer esses cálculos, temos lá a função média no Excel, é só selecionar o intervalo. Temos a função variância, que é var.a, de variância da amostra, já pode fazer diretamente no Excel. Dando sequência, desvio padrão. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, variância expressa a variabilidade da nossa amostra, só que em uma unidade diferente da unidade original. Quando a gente retira a raiz quadrada, a gente passa a expressar essa variabilidade da nossa floresta na mesma unidade da variável de interesse. Temos o coeficiente de variação, que passa a ser expressa essa variabilidade em relação à média. Então, coeficiente de variação igual desvio padrão dividido pela média da variável de interesse multiplicado por 100. Temos um fator de correção. Esse fator de correção vai ser 1 menos a fração de amostragem. Quem é a fração de amostragem? Nzinho dividido por Nzão. Então, esse fator de correção, pessoal, a gente deve levar em consideração aqui o seguinte critério. Vamos pegar esse fator de correção e vamos fazer uma análise considerando com 0,98. Então, se o nosso fator de correção for maior ou igual a 0,98, a gente considera essa população como infinita. Então, população infinita, esse fator de correção vai ser maior ou igual a 0,98. Se a população for menor, ou se a população não, desculpe, se o fator de correção for menor do que 0,98, a nossa população é considerada finita. Qual a importância de definirmos aqui se a população é finita ou infinita? Algumas fórmulas, pessoal, tanto as relacionadas à variância da média, que é utilizada para definir o erro a precisão da amostragem, quanto a intensidade ótima de amostragem, precisamos saber se a população é finita ou infinita. Então, o critério: fator de correção maior do que 0,98, infinita, menor do que 0,98, finita. Então, vamos aqui para a variância da média. Se a nossa população é uma população finita, a gente utiliza o fator de correção. Então, variância da média seria igual a variância da amostra dividido pelo número de parcelas mensuradas, multiplicado pelo fator de correção. Isso para uma população finita, com um fator de correção menor do que 0,98. Quando a população é infinita, a gente elimina esse fator de correção. Então, para uma população infinita, a variância da média seria igual a
variância da amostra dividido pelo número de unidades de amostra. Então, essa seria a fórmula. Então, pessoal, a variância da média é utilizada aí para determinar a precisão do inventário e, basicamente, a variância da média expressa para a gente aí a variação, a variabilidade relacionada aqui. Quando a gente faz uma amostragem, a gente poderia pegar diferentes unidades de amostra e cada combinação dessa de unidades de amostra teria uma variabilidade diferente. Então, a variância da média indica essa variabilidade que ocorreria naturalmente aí nessas diferentes combinações de parcela. Quando calculamos o erro padrão da média, o erro padrão da média é igual a raiz quadrada da variância da média. Em alguns livros de inventário, só um momento. Em alguns livros de inventário, pessoal, deu erro aqui. Em alguns livros de inventário florestal, vocês não vão encontrar esse termo variância da média, mas vocês vão encontrar o erro padrão da média igual raiz quadrada de variância dividido por n. Então, pessoal, essa é a fórmula aqui utilizada para o erro padrão da média, igual raiz da variância da média. O erro de amostragem, então o erro de amostragem a gente obtém pela multiplicação do erro padrão da média pelo valor de t obtido da tabela de t de student, onde considera um determinado nível de probabilidade. Então, nos inventários florestais, normalmente esse nível de probabilidade adotado é de 95%. Então, esse valor de t a gente considera aí o nível de probabilidade 95% e o grau de liberdade n-1. Isso a gente obtém o erro de amostragem de forma absoluta. Já o erro de amostragem da forma relativa, ele é obtido pela divisão do erro de amostragem absoluto pela média da nossa amostra multiplicado por 100, ou seja, estaríamos representando o nosso erro em termos percentuais. A estimativa para o total da população é igual ao Nzão, que é o número de parcelas cabíveis na população, multiplicado pela média da amostra. E definimos também os intervalos de confiança. No caso, esse intervalo de confiança ele é representado por a média, mais ou menos um limite inferior do intervalo de confiança e um limite superior. Então, a média está entre um limite inferior e um limite superior, isso considerando um determinado nível de probabilidade. Então, o limite inferior do intervalo de confiança vai ser o quê? A média das nossas unidades de amostra menos o erro de amostragem absoluto. O limite superior do intervalo de confiança
é igual a média mais o nosso erro de amostragem. Então, isso a gente sempre associa o intervalo de confiança a um nível de probabilidade. Então, quando a gente apresenta aqui o intervalo de confiança, a gente está falando que tem uma probabilidade de 95% da média verdadeira de uma população inventariada está entre o limite inferior e o limite superior do intervalo de confiança. Então, pessoal, quanto menor o erro de amostragem, quanto menor a variabilidade da nossa população, menor vai ser esse intervalo aqui do limite de confiança. Então, a nossa estimativa ela vai se tornar mais precisa, vamos dizer, dentro de uma faixa menor aí de variação. Intervalo de confiança para a população. Então, o intervalo de confiança para a população, pessoal, nada mais, nada menos aqui do que o limite inferior do intervalo de confiança para a média multiplicado pelo número de parcelas cabíveis na população. Então, a gente estaria pegando aqui o quê? O volume total da população, estimado aqui, que é o n vezes x, menos o n vezes o erro de amostragem absoluto. Então, vai ser o quê? Limite inferior do intervalo de confiança multiplicado pelo número de parcelas cabíveis na população, e para o limite superior, a mesma coisa. O limite superior do intervalo multiplicado pelo número de parcelas cabíveis nessa população. Então, pessoal, em relação à tabela T, a gente vai olhar considerando um determinado nível de probabilidade. Então, a gente considera um nível de probabilidade aí de 95%, que a gente vai olhar esse nível de confiança aqui de 5%, considerando o grau de liberdade, que é formado pelo número de unidades de amostra menos 1. Então, vamos pensar numa situação aqui que amostramos 17 parcelas. Então, nosso grau de liberdade vai ser 16. Então, 16, a gente vai olhar aqui o grau de liberdade 16 para o nível de confiança que nós queremos. Então, 2,12, ok? Em relação à intensidade de amostragem, então, para que possamos calcular o tamanho ótimo da amostra, ou seja, quantas parcelas a gente deve utilizar no inventário florestal, a gente primeiro precisa saber se a população é finita ou infinita. Como sabemos que a população é finita ou infinita? Eu volto aqui no fator de correção. Se o fator de correção for maior ou igual a 0,98, população infinita. Se for menor do que 0,98, população finita. Então, na hora de utilizar a fórmula aqui de determinar a intensidade de amostragem, vamos precisar já ter calculado aquele fator de correção. Temos, para ambas as situações, finita ou infinita, temos duas possibilidades de fórmula. Então, pessoal, essa fórmula aqui é o valor de T, lá da tabela de Student. Então, nível de confiança desejado e o grau de liberdade, multiplicado pela variância da amostra, dividido pelo erro de amostragem em termos absolutos. Então, vou chamar a atenção o seguinte:
Vamos supor que o nosso inventário, a nossa média das amostras deu igual a 20. Então, na hora de aplicar essa fórmula aqui, vamos imaginar que queremos uma precisão requerida, o erro de amostragem aceitável no inventário florestal é de 10%, por exemplo. Então, vamos utilizar aqui 10% da nossa média da amostra. Então, se a média da amostra for igual a 20, vamos utilizar aqui que 10% de 20 é igual a 2. Mais o valor de T aqui, variância dividido por N. Só lembrar que variância a gente não eleva ao quadrado, porque essa já é a notação da variância. Quando a gente utiliza essa outra fórmula aqui, ao invés da variância, utilizar o coeficiente de variação, a gente já precisa elevar o coeficiente de variação ao quadrado. Então, temos que elevar o coeficiente de variação ao quadrado e o erro de amostragem, pessoal, a precisão requerida, ela já vai ser em termos relativos. Então, vamos supor que a precisão requerida do inventário florestal seja de 10%. Então, aqui vai ser 10 ao quadrado. Nessa outra aqui não, era 10% da média. Então a nossa média no exemplo era 20, o exemplo é 20, então 10% de 20 é 2. Eu vou utilizar aqui 10% da média. Aqui não, termos relativos. Então, ficar atentos a isso aí. Muda nessas duas formas. A forma que entra com o erro de amostragem, e aqui, no caso, coeficiente de variação, elevamos ao quadrado. No caso de população infinita, os princípios de aplicação da fórmula aqui são os mesmos, porém, o denominador não tem esse termo aqui. Então, essa é a diferença aí de fórmula para população finita ou infinita. Na população infinita, elimina esse termo aqui do denominador. Aí, pessoal, para dar sequência, como eu expliquei no vídeo anterior, eu falei que cada processo de amostragem eu iria desenvolver um exemplo com base em uma floresta hipotética. Então, lá no vídeo 1, eu explico para vocês as características dessa floresta aqui. Então, temos a floresta já explicada, e vamos supor que para realizar o inventário florestal dessa área, o primeiro passo nosso aqui foi a realização de um inventário piloto. Então, em que consiste esse inventário piloto? Antes de determinar qual o tamanho de amostra, que eu não conheço a variabilidade da minha população, então quantas parcelas eu deveria amostrar? 50, 100, 200? A gente vai lá e faz um teste, mede algumas parcelas distribuídas aqui de forma aleatória na área, calcula a variabilidade, calcula as estatísticas do inventário aqui, calcula a intensidade ótima de amostragem, para depois, se necessário, a gente volta na área e complementa a nossa amostra. Então, nesse exemplo, aqui eu adotei como inventário piloto a medição apenas dessas parcelas que estão coloridas de vermelho. Então, são 17 parcelas que compõem essa amostra inicial aí no inventário piloto. Feito isso, pessoal, a gente vai fazer os cálculos aí. Então, a nossa população, qual é o Nzão da nossa população? Igual a 800.
Então, é uma população de 32 hectares, com parcelas de 400 metros quadrados, explicado lá no outro vídeo. A precisão do nosso inventário florestal de 10%, a precisão requerida de 10%. Então, 10% da média dessas unidades de amostra aqui é igual a 1,32. Então, média 3,2, 10% dá 1,32. Aí calculo variância, desvio, coeficiente, fator de correção. Eu cheguei aqui que o meu fator de correção é menor do que 0,98. Então, população finita. Isso vai influenciar na variância da média e no tamanho da amostra. Então, pessoal, tendo essas informações aqui, eu posso calcular tanto o erro de amostragem do meu inventário florestal, quanto posso calcular a intensidade ótima de amostragem, que é calcular aí o número de parcelas necessário. No caso do exemplo aqui, eu apresento para vocês primeiro a precisão. Para calcular a precisão, a gente precisa da variância da média. Quem é a variância da média? A gente já viu, para a população finita, a gente utiliza o fator de correção. Então, variância da média vai ser igual... Variância da média vai ser igual a quem? A variância dividido pelo número de unidades de amostra multiplicado pelo fator de correção. Isso a gente encontra a variância da média. Calculando a raiz quadrada da variância da média, a gente acha o erro padrão. Para encontrar o erro de amostragem absoluto, a gente multiplica a variância, o erro padrão pelo valor de t, que considera aí grau de liberdade de 17 parcelas, então 17 menos 1, 16, e o nível de confiança desejado. Então, a gente encontra esse erro de amostragem por essa multiplicação aqui. Nesse caso, pessoal, se a gente dividir o erro de amostragem absoluto pelo valor da média e multiplicar por 100, chegamos aqui que o erro de amostragem relativo, ou seja, o nosso erro de amostragem do inventário florestal, ele foi 16%, ou seja, ele foi maior do que a precisão requerida, que a precisão requerida é de 10% no nosso exemplo. Então, isso quer dizer o quê? Que essas amostras de vermelho aqui, elas foram insuficientes para a gente fazer uma amostragem para atender aquela precisão requerida. Então, a gente precisa calcular o quê? Qual seria esse número de parcelas adequado para atender a precisão requerida de 10%, isso com base nessas informações iniciais aqui de variabilidade da nossa população. Então, quando a gente aplica a fórmula da intensidade de amostragem para a população finita, sempre arredondando esse valor aqui para cima, a gente chegaria a 44 parcelas. E aqui é recomendado o seguinte, ir recalculando esses valores até alguns livros traz aí apenas recalcula apenas uma vez, mas eu gosto de calcular até estabilizar. Geralmente a terceira vez aqui já estabilizou. Tem situação, se não estabilizou, a gente calcula mais uma vez e geralmente ele não passa disso aqui. Então, a gente vai olhar um novo, para recalcular, a gente vai basicamente olhar um novo valor de t com base nesse primeira vez aqui e reaplica a fórmula da intensidade de amostragem.
Então, pessoal, nesse caso, chegamos que o número ótimo de parcelas para atender a precisão requerida era de 40 parcelas. Como o nosso inventário piloto nós já mostramos 17 parcelas, o procedimento é o quê? Voltar no campo e amostrar o número de parcelas que falta para atender esse tamanho de amostra. Então, 40, já medimos 17, então falta 23. Então, se vocês olharem aqui as parcelas de azul, constitui aí nas amostras para compor o inventário definitivo. Então, no slide anterior aqui, eu apresento essas amostras, tanto do inventário piloto quanto definitivo. A gente recalcula todos os parâmetros estatísticos aí utilizados no inventário piloto. Com base nisso, calculamos a precisão do inventário. Então chegou aqui que deu 9%. Então a precisão requerida é 10% no nosso exemplo. Então aqui está aceitável a nossa amostra, que agora é adequada para representar essa população, para atender o nível de precisão requerido. Se a gente calcular a intensidade de amostragem aqui, pessoal, quando o erro de amostragem do inventário é menor do que a precisão requerida, esse número de parcelas aqui, ele vai ser menor do que o que nós já mostramos. Aí, quando a precisão requerida apresenta um valor maior do que, ou seja, não foi aceita, aí esse número de parcelas seria maior e precisaria amostrar mais parcelas. Então, atendendo à precisão requerida, a nossa amostragem sendo adequada, a gente faz aqui as estimativas de produção. Então, a nossa estimativa de produção por parcela é de 13,67, por hectare 341. Então, a parcela teria 400 metros quadrados aqui no nosso exemplo. Se a gente pegar 400 metros quadrados em um hectare que tem 10.000 metros quadrados, seria esse valor. A população, a gente chegou aqui multiplicando o Nzão, ou seja, o número de parcelas cabíveis na população, vezes a média. E aqui o intervalo de confiança. Quem é o intervalo de confiança? Limite inferior, média menos erro de amostragem absoluto, e o limite superior, média mais erro de amostragem absoluto. Para fazer os intervalos por hectare e para a população, é só a gente pegar aqui e multiplicar o número de parcelas cabíveis nessa área desejada pelo limite inferior. Então vamos supor aqui que a nossa população tem 400 metros quadrados, um hectare cabe 25 parcelas. Então, se eu pegar o limite inferior do intervalo por parcela e multiplicar por 25, eu chego ao limite inferior por hectare. Se eu pego o limite inferior, multiplico por Nzão, que é o número de parcelas cabíveis na área, eu chego ao limite inferior para a população. A mesma coisa, o mesmo raciocínio para o limite superior do intervalo de confiança. Aqui, pessoal, agora eu chamo a atenção aqui do seguinte detalhe. A nossa amostragem, ela apresentou uma boa precisão. Por quê? Atendeu, o nosso erro de amostragem foi menor do que a precisão requerida de 10%. Nós definimos um intervalo de confiança aqui associado a um nível de probabilidade.
Então, será que a média verdadeira da nossa população está dentro desse intervalo de confiança ou não? Temos 95% de chance da média verdadeira estar dentro desse intervalo de confiança. Mas a nossa média verdadeira está dentro desse intervalo de confiança ou não? Lembra lá do vídeo 1 que eu pedi para vocês lembrarem do valor médio por parcela? Então, o valor médio por parcela lá, ao realizar o censo, ou seja, a medição de todas as parcelas dessa área, seria igual a 11,99. Então, nesse caso, o nosso limite inferior do intervalo de confiança é maior do que a média paramétrica, do que a média verdadeira. Ou seja, nesse nosso exemplo, a média verdadeira ficou fora do intervalo de confiança. Por que que isso ocorreu, será, pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Se a gente pegar a nossa população, a gente está vendo que o extrato 1, que é o extrato que tem a menor média aqui, ele acabou sendo representado por a quantidade de parcelas menor. Então, uma das desvantagens que nós temos da amostragem casual simples é o risco das parcelas não representar toda a população. Então, nesse caso aqui, acabou não representando essa área que saiu mais concentrada aqui, onde o volume era maior, e acabou levantando a média. Consequentemente, o nosso intervalo a nossa média paramétrica está fora do intervalo de confiança. Então, a gente deve ter sempre o cuidado aí de escolher processos de amostragem que estejam de acordo aí com as características da população. Quando a gente viu aí no amostragem casual simples, uma das situações que era recomendado o uso da amostragem casual simples seria para uma população homogênea. E essa população nossa aqui, essa população hipotética, ela não é homogênea. Então, logicamente que a amostragem casual simples não seria o processo de amostragem mais recomendado para essa população. Porque se a gente corresse esse risco de não representar bem a população, poderíamos acontecer essa situação aqui da média paramétrica ser menor ou estar fora do intervalo de confiança. Isso acabou ocorrendo. Então, a importância aí, pessoal, de compreender que os processos de amostragem, eles são escolhidos de acordo com as características da população. Então, nesse exemplo aqui, que a nossa floresta não é homogênea, não seria indicado a gente utilizar o processo de amostragem casual simples. A gente vai ver que a amostragem sistemática e a amostragem estratificada vão gerar resultados bem melhores para essa população do que a amostragem casual simples. Então, isso é conteúdo aí para o próximo vídeo, onde eu falo para vocês da amostragem sistemática. Então, até o próximo vídeo.